É isso aí, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Thiago Gonçalves. Eu estou falando aqui da Web Rádio Ramar. Queria agradecer você que está nos ouvindo através da rádio, dos nossos parceiros. Também queria agradecer você que está ouvindo através das nossas mídias sociais, seja ela o Facebook, o Instagram, o YouTube ou o nosso aplicativo. Hoje nós estaremos aqui com um convidado excelentíssimo para vocês, uma pessoa de uma vida diferenciada que vocês vão gostar muito, não é, Alanis? Exatamente. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Me chamo Alanis Costa e estamos em mais uma programação aqui no Papo Caro. Não é mesmo, Thiago? Exatamente. E hoje com um convidado bem diferente. Eu nem imaginava que esse tipo de coisa existia. E no evento que nós fomos esse final de semana, eu e André Bussinger, nós nos deparamos com essa figura que é o nosso convidado Márcio. E aí, Márcio, se apresenta para o nosso público. Maravilha. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Uma honra estar aqui. Minha Agradeço honra. minha honra. Agradeço demais a oportunidade. Para mim está sendo algo bem inédito. A gente se conversou ontem, surgiu essa oportunidade, a gente está aqui gravando agora. Então, antes de mais nada, quero agradecer muito o espaço, Alanis, Thiago, toda a organização. Maravilha, fico bem feliz. E respondendo a respeito do projeto que eu tenho, quem eu sou o Márcio, conhecido dentro da cultura da arte de rua de São Paulo como Bitcoin. E aí esse é um nome bem afetivo que as pessoas acabaram atribuindo a mim por conta do projeto que eu tenho, barra um hobby que surgiu e está cada vez mais ganhando força, que é um hobby que a gente vai colocando adesivos pela cidade, claro que com um propósito bem grande, para poder conscientizar as pessoas a respeito de uma tecnologia que é brilhante, que vai conseguir mudar a vida de muitas pessoas. Então a gente está trazendo só uma tecnologia que é totalmente digital, tentando trazer para o mundo físico, para que as pessoas também possam ter acesso. E tem grandes nomes aí, a gente sabe do mundo digital, fazendo um trabalho bacana para divulgar o Bitcoin, mas a gente está tentando trazer isso para o mundo físico. Qual Então, a sua idade hoje, Márcio? hoje eu estou com 32 anos. 32 anos. E esse projeto vai surgindo assim, e você tem ideia como? Bitcoin cabuloso. Bitcoin.cabuloso, né? O seu Instagram. É isso mesmo. Isso mesmo, Tiagão. Para quem quiser seguir, acompanhar um pouco melhor, é bitcoin.cabuloso no Instagram. A gente está começando em algumas outras plataformas aí, como no YouTube, lançamos nosso primeiro vídeo na semana passada. Então a gente está querendo fazer com que o projeto se expanda bastante. Bacana, isso aí. Alanis, você já conhecia esse projeto de colar adesivo pela cidade, passando as mensagens? Eu confesso que não sabia. Eu fiquei bem maravilhada ao descobrir esse novo projeto, né? Inclusive, eu queria te perguntar, da onde que surgiu essa ideia de Bitcoin cabuloso, esse projeto de adesivos que vocês, né, dão para as Uhum. pessoas e assim vai? Da onde que surgiu isso? Meu, surgiu assim, de uma forma não muito programada. Parece que é a vida que foi me direcionando para esse caminho. E a ideia do adesivo em São Paulo é uma cultura que vem crescendo muito, principalmente nos últimos 2 anos. Então, se você é de São Paulo, até aqui do Rio de Janeiro também é muito presente, em várias outras regiões também, de grandes metrópoles de outros países. E é uma cultura que as pessoas colocam as suas mensagens, colocam alguma arte, ou o próprio persona, né? Faz ali uma imagem com características das pessoas e vão colando pela cidade. E aí, no nosso caso, a gente teve a ideia de divulgar o Bitcoin através dessa cultura. E isso surgiu por conta de um livro que eu li. Eu acho que é algo que fez com que eu ficasse refletindo da importância da gente ser fator de soma na vida das pessoas e querer entregar o melhor. E aí eu estudei bastante Bitcoin. E aí, como uma pessoa que a gente chama dentro da comunidade laser eyes, né? Que é quando você realmente entende o Bitcoin, você sabe da magnitude dessa tecnologia, o potencial transformador dela. E eu ficava falando, caramba, como é que as pessoas não sabem do Bitcoin ainda? E eu preciso saber com que as pessoas tenham algum tipo de contato com isso. E aí que veio a ideia do adesivo por conta desse livro que eu li, que é o Rápido e Devagar, duas formas de pensar, uma coisa assim, duas maneiras de pensar. E nesse livro, ele aborda como a gente tem um lado rápido e um lado devagar no nosso cérebro, como uma forma de assimilar as coisas.
E quando a gente toma uma decisão, a gente acredita que está tomando uma decisão muito racional, usando critérios, e a gente normalmente não toma uma decisão assim tão criteriosa. A gente acaba tomando uma decisão mais impulsiva e rápida. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente vai aprender a dirigir, por exemplo, a gente se perde todo ali, né? Vai, engata a primeira e solta a embreagem e o carro morre. E é algo tão complexo. Você fala, cara, mas como é que pode uma pessoa dirigir e prestar atenção em tudo e estar conversando? E é claro que no início realmente é muito complexo, mas quando o seu corpo ele aprende aquilo, isso vai se tornar algo mais simples, que você vai conseguir depois estar conversando dentro do carro naturalmente e dirigindo de forma bem atenta. Ou seja, quando você está aprendendo a dirigir, você usa um mecanismo lento do cérebro. E esse mecanismo, ele gasta mais energia do seu corpo. O seu coração, ele bate mais rápido, a sua pupila se dilata. Então, isso faz com que você fique mais atento em algum processo de aprendizagem. E, por outro lado, a forma rápida é quando você já aprendeu a dirigir. Então, você vai e, de Mais forma automático. natural, exatamente, já dirige o carro. E aí, o que isso tem a ver, né, com a questão dos adesivos? A gente acha que quando a gente vai, por exemplo, na frente de uma gôndola do supermercado, a gente vai escolher um produto, a gente vai escolher o produto porque, caramba, esse aqui tem tais ingredientes, ou tem tais calorias, ou é mais natural. E normalmente não é isso que acontece. Normalmente a gente está habituado a estar utilizando o lado rápido do cérebro. Então a gente não é tão criterioso, não vai parar para raciocinar realmente. Mas a gente, como está utilizando o lado rápido, a gente vai tomar uma decisão baseado no que o ambiente proporcionou para a gente. E aí vem muito da propaganda. Por isso que a gente vê, por exemplo, muita propaganda do McDonald's o tempo inteiro. E aí quando você ficar com fome, você não vai ter aquele lado lento do cérebro para analisar qual vai ser o restaurante que você vai. Do lado rápido, o seu lado rápido já vai te mostrar que o McDonald's já está mais familiarizado com você e, naturalmente, quando você precisar se alimentar, você normalmente vai até ele. Então, você acaba não indo muito... A dopamina barata, né? Acaba sendo mais uma questão, assim, na minha opinião, de as pessoas estarem muito mecanizadas também e acabando tomando decisões sem refletir realmente. Então vai muito por impulso. Isso é muito natural, né? Porque a gente não conseguiria, através desse livro mostra, né? A gente não conseguiria estar o tempo todo utilizando o lado lento. Porque ele gasta muita energia do corpo, senão a gente não conseguiria fazer nada de forma dinâmica. Então a gente normalmente está utilizando, acho que 90% do tempo, o lado rápido. E aí, quando você cria uma familiarização com as marcas que você vê o tempo todo, faz com que você tome decisões, né, por essas marcas. E aí que veio o Bitcoin. Eu falei, caramba, ninguém conhece o Bitcoin. Ou se conhece, conhece muito pouco, ou o que é pirâmide e tal. Eu falei, bom, tem essa cultura dos adesivos. Se eu criar um adesivo de Bitcoin, com certeza as pessoas que vão estar passando pelas ruas, mesmo que de forma inconsciente, vão se deparar com a ideia do Bitcoin, com alguma mensagem, e vão criando já uma familiarização. E a familiarização ela é muito boa, porque ela faz com que você não tenha algum tipo de resistência. Porque acho que de forma primitiva, se você via algum tipo de animal e você não estava familiarizado, logo você ficava atento para não, né, tocar, enfim. E aí essa questão é importante. Quando você se familiarizar bastante com, por exemplo, o McDonald's, você vai tomar a decisão de ir até ele. Se de forma inconsciente você vê muitas mensagens de Bitcoin, naturalmente você vai acabar criando já uma certa relação com isso. E é algo que não existia, né? O Bitcoin não é uma empresa, então você não vai ver propaganda do Bitcoin. Agora, o Bitcoin é uma tecnologia e foi feita pela comunidade. E a comunidade é voluntária e a comunidade é muito proativa. Então, não tenho dúvida, isso já está acontecendo. Existem pessoas hoje de várias regiões que estão também imprimindo seus adesivos de Bitcoin, porque acreditam no Bitcoin e querem passar essa mensagem. Porque sabem do poder, né, de transformação do Bitcoin. Você imagina, então, que esse movimento de adesivos é real, é agora, e ele realmente entrega a mensagem final, ou ele é só um caminho para chegar até a mensagem final? É só um estímulo? Sem dúvida, é só um estímulo. É uma peça dentro de um grande quebra-cabeça, porque o Bitcoin demanda muito estudo, né? Não é tão complexo como as pessoas acham,
E é isso que a gente está desmistificando, porque as pessoas acreditam que é algo assim, nossa, inalcançável de você entender, e isso não é verdade. Com um pouco de curiosidade, a pessoa consegue entender, e o melhor de entender o Bitcoin é que você entende também a dinâmica econômica do mundo. Você passa a ficar mais atento com as movimentações políticas, com tudo que está em torno, assim, que envolve a questão econômica também. Então, se você quer aprender, e muita gente vai para o Bitcoin do lado mais ganancioso, né? Quer buscar o Bitcoin para ter algum retorno financeiro. E normalmente isso acontece, até um clichê dentro da comunidade, que a pessoa vai com esse objetivo, mas passa algum tempo, ele já vira a chave e ele entende que o Bitcoin vai trazer um retorno financeiro para ele, mas é muito além disso. A pessoa se torna interessada a realmente transformar o mundo, porque passa a entender o mundo. E a gente não entendia, pelo menos a grande maioria, não tinha ideia de como o mundo funcionava, né, de forma econômica. E o Bitcoin te entrega isso. É incrível, porque para você ter o conteúdo que você absorve, né, quando você passar a conhecer o Bitcoin, você teria que fazer uma faculdade de economia, estudar muito e tal. E o Bitcoin te traz isso meio que de bandeja, sabe? É muito interessante. E esses adesivos que você espalha pela cidade, eles são chamadas curtas, eles são imagens, ele é sempre estático ou ele muda? A gente já fez algumas outras versões, mas a versão mais conhecida e a principal que a gente difunde é o Salve Sua Família, Estude Bitcoin. É uma mensagem que a gente espera com ela fazer com que a pessoa tenha algum tipo de assimilação e que isso impacte realmente. E eu, com o contato que eu tenho assim, com as pessoas que acabam vendo o adesivo, sempre gera algum tipo de sentimento. Seja positivo ou negativo, mas sempre gera assim um ponto de inflexão, sabe? Alguns falam que o adesivo chega a ser até algo sensacionalista, né? Porque você olha e você fala, ué, salve sua família, o que está acontecendo? Qual que é o intuito disso? E a intenção realmente é essa, né? É fazer com que a pessoa, ela fique curiosa a respeito disso. E também trazer um lado que é o seguinte, as pessoas acabam olhando o Bitcoin muito pela ótica financeira. Então, muita gente não quer se aprofundar no Bitcoin e fala, não, eu não quero entender a respeito de ativo financeiro, esse negócio de Faria Limer aí, de ficar olhando gráfico, então isso não é para mim. E quando a gente traz para a ótica do Salve Sua Família, a gente quer mostrar que realmente tem algo muito grande acontecendo, que envolve o mundo todo. E você entender o Bitcoin é você entender isso. Então é interessante que a salvação ela é individual, né? Exato. A salvação é individual e você vai deixar o que você quiser, porque com o Bitcoin você realmente tem o poder de ter a propriedade dele, porque hoje nós não temos propriedade de nada, se for pensar assim. Exato. Mas o que eu acho bacana dentro dessa... Então, se a gente vê essa frase em adesivo colado, nós vamos saber que foi o Márcio que passou por ali. Não mais, Tiagão. Não mais. Porque, assim, eu comecei com essa ideia, mas o que tem acontecido hoje é algo grandioso. A gente tem pessoas que seguem a nossa página, o Bitcoin.cabuloso no Instagram, nas mídias, e tem visto o trabalho que a gente tem feito, e quando a pessoa já conhece a respeito do Bitcoin, ela não vê como uma pessoa colando um adesivo num poste. Ela vê uma pessoa plantando uma semente de consciência e muitos hoje querem fazer parte disso. Hoje a gente está com um grupo no WhatsApp que tem quase 100 pessoas e a gente liberou esse grupo não faz 2 meses. E essas pessoas estão de forma voluntária colando os adesivos também nas cidades onde elas moram, onde elas acabam interagindo. Então a gente acredita que cada vez mais pessoas que entendem o Bitcoin vão querer colar adesivo porque sabe que isso tem um impacto gigantesco. E qual é a forma para essas pessoas receberem esse adesivo? Como é que esse adesivo chega até elas? Então, a gente disponibilizou alguns através do envio de cartas, mas a gente sabe que vai ser humanamente impossível entregar para todos e financeiramente também, né? Então, a gente disponibiliza a arte para as pessoas, eles podem imprimir nas regiões que eles tiverem e também podem entrar em contato com a gente pode fazer a venda dos adesivos, caso eles prefiram, mas sempre está disponível a arte para que possa ser feito a impressão na região que ele tiver, porque às vezes não compensa também fazer o envio por conta do frete.
Bacana. Então a ideia é não fazer com que seja uma propaganda relacionada à nossa página, em hipótese alguma. É uma mensagem do Bitcoin. Então quem se coloca à mercê de colar essa mensagem está fazendo pelo próprio Bitcoin. E a disciplina? Onde é que você achou disciplina para tudo isso? Falar assim, caramba, e quanto que ela foi importante nessa sua decisão? Porque você já tem um trabalho, não é isso? Exato. E para além desse trabalho, você desenvolve esse hobby que daqui a pouco vai se tornar algo que vai tomar cada vez mais tempo. Como é que é a sua disciplina, a sua rotina diária para conciliar tudo isso? Acaba não tendo rotina não, Thiagão. É. O meu trabalho já é um pouco sem rotina, né? Eu trabalho na área comercial, então a gente tem uma dinâmica de trabalho sempre que varia bastante. A gente não tem aquele trabalho que você entra um Bem certo horário. flexível. Exatamente. A gente se responsabiliza pela nossa agenda, pelo atendimento dos nossos clientes, isso na empresa que eu trabalho, e a gente tem que dar um jeito de fazer bem feito. Tem dias que a gente acaba tendo demandas que são gigantescas, tem dias que um pouco menos. Então eu acabo me adaptando dessa forma e trazendo para o projeto do Bitcoin Cabuloso da mesma forma, né? Quando a gente tem tempo, a gente consegue se aprofundar um pouco mais e quando não tem também, a gente vai ali equilibrando os pratos, mas sempre com muita disposição. Isso que é bacana, porque a energia que vem, trazendo até para uma ótica mais espiritual, parece que é uma energia que faz com que eu acorde cedo da cama, eu vá dormir tarde e não falta energia. No Faz fundo, com prazer, né? pro prazer. E você fica na ânsia, assim, nossa, eu vou acordar com tanta coisa que eu tenho para fazer e isso é sensacional. Não tem nenhum pensamento de como isso é oneroso ou tal. Ou negativo. Ou negativo, não, em hipótese alguma. É energia mesmo de acordar e fazer e ver as coisas acontecendo. E também muito depoimento que eu recebo de pessoas que falam, meu, o que vocês têm feito é muito legal. Isso, né, é um Motiva combustível bastante. que empurra a gente pra frente. Cara, isso é interessantíssimo, porque, para além disso, parece que as coisas colaboraram e você encontrou alguém mais determinado ainda do que você. Pois é, Porque o Ricardo, né, vulgo Barba, não é isso? Rapaz, exatamente. o cara largou a vida, né? É o Don Quixote aqui. Rapaz, exatamente. O cara simplesmente falou, pô, mano, esse negócio aqui é tão disruptivo que eu vou largar meu emprego e vou assumir isso full time. Exatamente. Rapaz, isso O aí. Barba tá nessa, ó, Thiagão. O cara acreditou mais do que você, será? Eu não tenho dúvida que ele se entregou de corpo e alma total. Rapaz, e como é que essa parceria tá? Então, o Barba, o pessoal deve conhecer aí que acompanha a gente. Ele tá aí, ó. Tá sempre nos bastidores, me dando uns toques. Até a própria câmera aqui, eu falei, por que eu tô com essa câmera? Meu, é coisa do Barba, meu. O Barba tá sempre por trás aí dos marketing, ele manja pra caramba e quer sempre trazer alguma conexão com o público, né? E a conexão que eu tenho com o Barba é muito engraçada, porque a gente se conhece faz pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece já há muito, muito tempo. A gente se conheceu num evento que teve de Bitcoin, e ele já me conhecia, porque já tinha visto um pouco do trabalho que eu tenho feito nas ruas de São Paulo. E aí a gente trocou uma ideia rápida num café, eu expus assim minhas ideias que eu tenho pro projeto pro longo prazo, e ele ficou assim super reflexivo. E a gente se viu no outro dia também, porque o evento tinha 2 dias. E aí, no outro dia, ele já tinha trazido uma lista de coisas do que poderia ser feito, que ia dar certo, que não ia, que a gente poderia ir para esse caminho e tal. Ou seja, a gente se conectou ali, meio que não teve nada formal. Quando eu olhei, ele já estava dentro e faz parte de tudo, assim. E mudou o patamar também do Cabuloso, porque sozinho, então, não tinha tempo para fazer praticamente nada, né? Com ele agora, a gente avançou muito na qualidade da entrega que a gente tem. Se você puxar lá o feed do Instagram, vocês vão ver que lá atrás era um formato e agora já profissionalizou bastante. Tem até a GoPro, tem um investimento já maior e as filmagens também são excelentes. Ele manja pra caramba de mídias sociais, que é algo que muda tudo, porque não adianta você entregar um conteúdo muito bom se você não vai se adequar com o que o algoritmo do Instagram ele quer. Isso que muita gente acaba errando, né? E eu também estava errando muito nisso. Até hoje não aprendi, mas o Barba conhece. E aí ele sabe que, por exemplo, a postagem de um story. Normalmente, a gente tem muitos amigos dentro da cultura da arte urbana de São Paulo. Então, a gente faz troca de adesivos. Aí as pessoas colam os adesivos e marcam você no post do Instagram.
E normalmente você quer retribuir recompartilhando esse post. Só que o que acontece? E aí aprendi com o Barba. Se você pega e passa como é que chama? A você repostar essas marcações que você recebeu, você acaba tendo um feed muito cheio de postagens, e isso vai fazer com que o algoritmo ele interprete algo negativo, porque as pessoas normalmente não vão ver o conteúdo todo. E se não vê o conteúdo todo, o algoritmo vai entender que o seu conteúdo não é tão relevante e vai entregar para menos pessoas. Já ouvi falar disso. É bem complexo, assim. Não, na verdade não é tão complexo, mas a gente acaba não se interessando e aí se aprofundando, e aí você acaba não entregando para tanta gente. Então, se aprofundar um pouco nisso para quem tem página aí e quer fazer crescer, são poucas coisinhas que você consegue ajustar para ter mais relevância. E aí são coisas aí que o Barba tem feito e tem dado certo, hein? Muito certo. Bacana, hein? Então, eu tenho visto bastante coisa de adesivo atualmente por sua causa. Porque depois que a gente encontrou lá, eu falei assim, caramba, esse negócio realmente passa uma mensagem e a gente precisa aprender, como cristão, a mandar uma mensagem tão eficiente como vocês têm mandado, né? Porque eu acho que tem funcionado bastante essa comunicação com as pessoas e é algo que a gente às vezes não consegue alcançar. Porque, igual pra mim, quando eu me falo assim, a rádio, me convidava, pra mim rádio não funcionava mais. Aí quando eu fui ver os depoimentos, como você viu, e eu pude observar que a rádio ainda é algo atual, as pessoas ainda escutam rádio. Sem dúvida. As pessoas ainda têm essa pegada de rádio. E os projetos de vocês, pra onde que andam agora? Porque eu vi que vocês estiveram no Paraguai, vocês vão pra Satisconf, vocês estão rodando bastante. Pois é. Realmente a gente tá bem presente dentro tanto da cultura de arte urbana, quanto dentro do cenário da atmosfera do Bitcoin. E a gente quer sempre estar bem próximo dessas duas atmosferas, porque a gente acredita muito que as duas se conversam, apesar da gente estar furando essa bolha agora. E eu acredito que elas se conversam muito por conta da característica que o Bitcoin tem e o que a arte urbana tem como característica também. O Bitcoin surgiu do povo. Ele foi criado através de cyberpunks, de pessoas que tinham um conhecimento muito avançado a respeito do sistema econômico. Exato. E também de tecnologia. E aí eles, por diversas tentativas, buscaram encontrar uma tecnologia que se adequasse a funcionalidade do Bitcoin. E conseguiram fazer, e está rodando até hoje. Mas foi criado através de uma dor que o povo tinha por conta do sistema financeiro que a gente conhece. Então ele surgiu do povo e para ser entregue para o povo realmente. E a arte urbana também. A gente vê que a arte urbana sempre foi utilizada como um mecanismo de comunicação entre as pessoas. No período da ditadura, por exemplo, as pessoas até dizem que foi nesse período que começou a rolar as primeiras pichações, porque as pessoas não tinham voz. Então elas pichavam alguns muros para se organizarem e marcarem pontos de encontro, para que pudesse ser feito, por exemplo, alguns fóruns de conversa e de manifestação. Tem também a relação até com a própria igreja, se eu não me engano foi Lutero, quando surgiu o Renascimento. Ele utilizou das ruas para comunicar às pessoas a respeito dessa desassociação do Estado e a igreja que estava surgindo. Então, a rua sempre foi palco de comunicação entre as pessoas. E aí, você utilizar e divulgar o Bitcoin através das ruas, eu acredito que é o melhor caminho, porque é através do voluntariado realmente, e é com o objetivo de chegar nas pessoas. Então, você, como eu disse, tem uma tecnologia que não tem publicidade por trás, é o povo que vai ter que se mobilizar realmente e entregar o melhor que tem para as pessoas. Então, se você acredita realmente que o Bitcoin está transformando a sua vida e você quer o melhor do próximo, você quer divulgar isso. E é isso que acontece normalmente. Mas normalmente acontece entre conversas, entre familiares. E o que a gente está fazendo é divulgar realmente para todo mundo, porque todo mundo é
faz parte da nossa família como irmãos, É uma realmente, forma né? de amar o próximo, né? Exatamente. E se a gente conseguir, através desse adesivo, gerar a curiosidade numa única pessoa, eu acho que o projeto já vai ter valido a pena. Nós, como cristãos, a gente pensa a mesma coisa quando vai levar a palavra do Senhor. A gente fala assim: se uma pessoa se converter, o céu já faz festa. Sem né? dúvida Sobre nenhuma. plantar uma sementinha. Aí, às vezes, a pessoa nem se converteu, ela só vai ficar com aquilo ali grudado na mente dela. E se for da vontade de Deus, o Espírito Santo vai tocar nela. E agora, se me permite perguntar, qual é a sua visão sobre a igreja, né? Se você já frequentou alguma igreja, se você... Qual é o seu olhar sobre a religião em si? Eu tenho uma ótica com a religião, com a espiritualidade, que eu acredito ser bem madura, assim, dentro de mim. Eu não frequento igreja, já fui algumas vezes com minha mãe, ela da Assembleia, mas eu não frequento igreja porque eu acabo tendo essa conexão espiritual através dos estudos que eu tenho. Eu costumo frequentar a escola de filosofia, e lá a gente trata da espiritualidade e a gente analisa as religiões de uma forma ampla, assim. Então a gente pega para se aprofundar, por exemplo, numa cultura mais antepassada, e depois a gente se aprofunda em algumas religiões, e a gente vai tendo uma ótica do que é Deus nessa perspectiva. E eu acho lindo que quando a gente analisa dessa forma, fazendo um estudo comparado, a gente entende que Deus realmente ele passa uma mensagem, e é uma mensagem de amor. Fica nítido isso, porque a gente tem diferenças entre a nossa sociedade, tanto em aspecto físico quanto em outros aspectos, mas todas as sociedades acabam tendo algum tipo de religião. Uhum. E a religião sempre trata de algo positivo, que é o amor. E eu acabo buscando essa espiritualidade dentro de mim e absorvendo também o que eu acredito que faz sentido para mim e aplicando na minha vida. Então, muitos provérbios da Bíblia, até tem um provérbio que a gente utiliza, que é o conhecereis a verdade vos libertará. E a gente acredita muito nisso porque existe uma verdade realmente. Por exemplo, da lei da semeadura, né? Na filosofia eles falam também, lá o Marco Aurélio. Você vê que é uma outra ótica, mas é a mesma mensagem, né? O Marco Aurélio fala... Até mesmo o estoicismo, né? Na Bíblia também fala um pouco sobre o estoicismo. Exatamente. Aí você vai vendo, assim, por cima, que são só roupagens diferentes para a mesma mensagem. Então, essa questão de você fazer o mal e o mal voltar para você, né? A Bíblia coloca como o exemplo da semeadura, né? Uhum. Aquilo que você planta, você vai colher. Aí o próprio Marco Aurélio do estoicismo que você comentou, ele fala a respeito... tudo que acontece ao homem é próprio do homem. Ou seja, o que vai acontecer na sua vida é próprio seu e você tem que encarar, e são tudo experiências que são colocadas como testes, uma né? intenção de fazer com que você se eleve. Uhum. Então, Hoje... quando você passa a ter a ótica da vida de que, né, as dificuldades que são colocadas para você são desafios que vão fazer com que você cresça, você passa a enxergar a vida diferente. Uhum. Porque se você olha com uma ótica vitimista, Deus não quer isso. Deus, em momento algum, ele quer que você sofra ou ele quer te prejudicar. Ele está fazendo com que, dentro dessa experiência que você está tendo, você tenha dificuldades para fazer você crescer. Né? Ninguém cresce sem ter algum tipo de atrito, Romanos sem criar 5 força. diz exatamente isso. Romanos 5 diz que a dificuldade ela produz perseverança, perseverança produz força, força produz fé. E Deus não dá nada que você não possa aguentar. Exatamente. E o que eu acho bem interessante nessa sua colocação é que a gente percebe que o ser humano, as pessoas enquanto pessoas hoje, elas entendem a igreja de forma errada, né? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, digamos assim. O corpo de Cristo somos nós, porque Deus disse, eu não habitarei em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de cada um de nós, né? Deus, ele está conosco aonde nós vamos se a gente convida para que ele fique com a gente. Ele habita. A partir do momento que a gente faz o convite a Deus todos os dias de manhã, né? Da mesma forma que você sai para colar teu adesivo, sai para fazer tua atividade, teu corre, mas antes você fala assim, pô, Deus,
cuida de mim, me guarda, anda comigo, esteja comigo. O Espírito Santo me ajuda a discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom. Claro que dentro da filosofia você tem um conceito de moral, de ética, que hoje é bem perdido, mas dentro do cristianismo as pessoas estão transformando o templo em igreja. O templo não é igreja, o templo é uma construção feita por mãos humanas e muitas das vezes é uma casa de pessoas que vão buscar um tipo de cura, né? Então é onde as pessoas vão estar ali com os defeitos dela porque elas continuam sendo humanas e por elas serem humanas, aquilo vai ser desvirtuado de todo jeito, né? Porque quando você junta um grupo de pessoas que pensa diferente e fazer essas pessoas pensar de forma igual não é fácil. Por isso que eu achei tão interessante a sua relação com o Barba, porque foi uma forma que aconteceu de vocês se unirem com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, para levar uma mensagem, entende? E Jesus Cristo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, da mesma forma, se vocês entregam isso a Deus e vocês fazem uma prece ou uma oração e falam, pô, Deus, anda com a gente, vocês já estão em 3, porque vocês são 2 e ele é o terceiro da roda. Sem dúvida Não nenhuma. é isso? Então, essa troca que vocês podem fazer já se transforma numa igreja, entende? Então, assim, a gente precisa ter bem claro hoje em dia que os movimentos tendem a fechamento de templos. Nós vamos ver o fechamento de templos, que é construções feitas por mãos humanas. Mas dentro de cada um, dentro da casa, dentro do pequeno grupo, dentro de onde você se reúne, você vai continuar podendo entregar mensagem, porque você continua sendo livre. Por mais que o Bitcoin seja caçado, seja proibido, ele é uma coisa que é sua e você vai continuar falando e você vai continuar carregando. E Cristo, Jesus é a mesma coisa. Ele é uma coisa que é sua, você vai continuar habitando e vai continuar carregando. Ninguém pode tirar isso de você, porque é a única coisa que a gente tem hoje. Porque o Estado, o resto, ele pode tirar tudo. Porque se a gente compra um carro, o carro não é nosso porque a gente paga IPVA a vida toda. Se a gente compra uma casa, a casa não é nossa porque a gente paga IPTU a vida toda, né? Se a gente compra um pedaço de terra para enterrar no cemitério, ele nunca vai ser nosso porque a gente paga a anualidade dele. Nossa Exato. vida aqui é passageira. Exatamente. Então aqui a gente aprende a não acumular coisas na terra, mas é claro que a gente também aprende a não depender de ninguém, a não ser escravo. Exatamente. Não é isso? Então, para isso a gente estuda, para isso a gente busca o conhecimento. E como você disse, você tem feito faculdade de filosofia, não é isso? Eu faço um curso numa escola voluntária. Não chega a ser uma faculdade, mas é um curso de uma escola internacional, que é a Nova Acrópole. Então, eu acabo tendo bastante contato com esse tipo de conteúdo que realmente eleva a nossa consciência e faz com que a gente tenha uma relação melhor com a nossa sociedade, com os nossos pais, enfim, com as pessoas que são próximas. É muito... E é a mesma coisa que eu falei com o Renato, porque a partir do momento que a gente começa a andar com determinadas pessoas, a gente começa a mudar a nossa forma de pensar. Com base naquilo que a gente consome de leitura, de estudos, de livros, a gente vai moldando o pensamento. Quando você falou do Rápido e Devagar, acho que é de Nassim Taleb, não é isso? Foi ele que escreveu? Esse... Não, acredito que não. É de um outro escritor, eu não vou saber Eu o nome também não agora. lembro o nome do... Eu sei que Faz tempo também que eu tem o li. Antifrágil também, que é um livro É, bacana. uhum. O Poder do Hábito também, que é outro livro bacana para a gente desenvolver bons hábitos. Isso vai ter em vários lugares, mas se não tiver essa determinação, essa garra, essa força de pegar e botar para fazer, nada anda, porque as pessoas vão achar que ela nunca tá pronta Uhum. para tomar uma decisão para assumir o Bitcoin, ou para tomar uma decisão para andar com Cristo, ou para tomar a decisão, seja ela qual for. Porque hoje as pessoas elas estão se motivando e se guiando, como o Renato falou, sem exemplo. Sim. Como é que você vê isso, essa questão do exemplo dentro de casa? As pessoas terem um exemplo. Porque a partir do momento que você começa a levar sua mensagem, você se torna um exemplo. Sem dúvida nenhuma. Não é isso? E a gente tem um poder muito grande e a gente acaba não acreditando nele muitas vezes, né? E aí tem uma frase que eu ouvi até de uma professora de filosofia e que dá pra gente trazer para essa ótica de como os nossos atos, eles realmente podem mudar a realidade das coisas. Aí é uma analogia com, por exemplo, a explosão de uma bomba atômica. A gente sabe qual o poder destrutivo Tem um disso. livro, Hábitos Atômicos, né? Eu Também fala um pouquinho sobre isso, mas eu nunca li, não. eu não sei se esse exemplo se conecta com isso, mas é um exemplo, assim, só para trazer essa simbologia de como os nossos atos, eles influenciam, que é, né, a gente entende o poder destrutivo de uma bomba atômica, mas a gente sabe que
essa explosão em cadeia, ela ocorre por conta da fissão de um único átomo. Então, é um átomo que vai fazer com que essa explosão em cadeia ocorra. Uhum. E você imagina um comportamento nosso, né? Como isso não pode desencadear diversas reações no mundo que a gente vive. Então, às vezes pode ser o ato de um adesivo ou simplesmente o ato de apoiar um irmão em algum momento que é necessário. Então, são diversas formas da gente enxergar a importância da gente estar presente realmente para tomar as nossas decisões, porque isso vai realmente influenciar as pessoas. E a gente não influencia as pessoas da forma como a gente fala, né? A gente influencia através dos nossos atos. Nossas ações. Então, é isso. A gente está conectado com pessoas que realmente fazem com que a gente se eleve. Isso é muito importante, né? E a gente ter uma referência de família que consegue passar esses valores, isso é essencial. E isso tem se perdido muito, né? Vindo para a ótica do Bitcoin, que a gente analisa essa esfera social, né? Que, como eu disse, o Bitcoin sai da linha do ativo financeiro e a gente quer sair dessa ótica só do ativo financeiro, mas numa ótica social, depois que ocorreu a desassociação da moeda e com lastro no ouro, as pessoas mudaram o comportamento delas. E essa é a mensagem que eu quero deixar, inclusive, para as pessoas que estão ouvindo, os mais jovens, é que as pessoas estão vivendo apenas o presente. Elas acabam não conseguindo construir uma projeção de futuro. Então, elas não se enxergam daqui 5, 10, 15 anos. E isso é um problema muito grave, porque quando você vive apenas o presente, você fica à mercê do destino. E se você não constrói nada, você vai ter que sofrer as consequências do que o ambiente vai te oferecer naquele momento. E os animais normalmente têm essa condição, né? O seu cachorro tá aí dormindo tranquilo. Ele não tá pensando como é que vai ser a vida dele daqui 5, 10, 50 dias. Ele tá vivendo o presente. E a gente não tem essa condição, ou não deveria ter. A gente tem que projetar a nossa vida para o que a gente espera dela daqui a algum tempo. E é isso que está se perdendo. Então, a gente perdeu esse senso de referência, muitas vezes por questões sociais mesmo, né? Sociais. Na verdade, eu também acho que, ao mesmo tempo que as pessoas pensam muito no presente, tem outros que só vivem no futuro. Também é um problema. Que é um problema seríssimo. E na Bíblia mesmo fala pra gente entregar as nossas preocupações na mão do Senhor. Aí eu não tô falando sobre a questão de que você não deve ter visão no futuro. Se o Senhor plantou no seu coração um determinado sonho, né, uma determinada... Como posso dizer? Tipo, eu quero ser médica. Ele não vai te impedir de você ser médica. Não vai. Você vai ter que lutar para você ser médica. Porque para você ser médico, você vai ter que estudar. Existe um planejamento todo por trás, tem né? todo um planejamento. Uhum. E você vai ter que estudar, você vai ter que pensar no seu futuro. Porque Exatamente. imagina, obviamente também tem a questão da disciplina, né? Você vai sentar para estudar e nem todos os dias você vai ter a motivação de que você... eu vou ter que passar em medicina, que nem sempre você vai estar motivado, de fato, né? Uhum. Mas você vai ter que ter a disciplina e também pensar no futuro ao mesmo tempo. A gente não tem que ter um equilíbrio. Agora, há muitas pessoas que só pensam no futuro e esquecem de viver o presente. Exatamente. Também. São 2 pontos, né? 2 extremos. 2 extremos. Exatamente. E eu vejo que é uma forma de insegurança na vida, realmente, né? A pessoa que também acaba buscando apenas viver o presente, ou então nessa ótica de querer acumular o máximo. Eu também vejo que são problemas, né, dentro da mesma esfera, realmente. E é uma falta de fé, muitas vezes, Muita né? falta de fé, Porque a fé que está atribuído muito a essa questão de você fazer sem esperar uma recompensa, ou fazer pelo motivo de ser algo positivo, né? Quando você faz com essa ótica, você acaba acreditando que naturalmente a vida vai te proporcionar coisas boas se você tá plantando isso. Então, tem muita relação com isso também, né? A gente
quando tem fé, planta coisas boas e naturalmente as coisas boas acontecem. Mas claro que se não estão acontecendo, isso não quer dizer que a vida, né, ela não está fazendo com que Todas as coisas você cooperam para o bem daqueles que o amam. Exatamente, Tudo. porque se você está plantando também com o propósito de ter alguma recompensa, Uhum. já está errado nisso. Então, apesar de parecer, né, simples, né, essa ideia de você plantar o bem, ela existe esse nível de complexidade. Você está plantando o bem não para ter um benefício, está plantando o bem porque tem que ser assim, né? É a virtude pela virtude, é fazer o bem porque é isso que a gente tem que entregar. A gente tem que entregar o nosso melhor. Se a gente Uhum. quer realmente, né, ter uma vida plena. Deus merece filhos excelentes, pessoas esforçadas, O entendeu? que a gente tem observado é que dentro do processo de amadurecimento do sujeito, a gente vai vendo assim, até dentro da própria filosofia mesmo, quando eu vou ver grandes filósofos, todos eles se permitiram a leitura e até leram a Bíblia várias vezes, para em termos de conhecimento, de aprofundamento da palavra e para provar que realmente Salomão, como você citou Provérbios, tinha grandes ensinamentos. Jesus Cristo teve grandes ensinamentos. Jesus Cristo, ele passou pela terra e é uma coisa que dura mais de 2000 anos, aquilo que ele deixou, e não tem, assim, enfraquecido, pelo contrário, tem só crescido, não é isso? Porque a moral, os bons costumes, a questão do amor ao próximo, a questão da congregação, de congregar, apesar dos templos não serem o lugar próprio, ou digamos assim, onde Deus disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas habitaria em nós. Mas é onde as pessoas vão para congregar, para encontrar pessoas que pensam da mesma forma, que professam a mesma regra de fé e prática, digamos assim. Por isso que eu acho que é bem mais fácil a gente encontrar um par dentro da igreja, porque a pessoa já está ali pensando que é igual a gente, pelo menos parecido, e você sem congregar, você sem entrar num núcleo, você conseguiu encontrar o Barba, né? Assim, Exatamente. dentro de uma aleatoriedade você encontrou. Sim. E dentro de núcleos, a gente observa muito isso. As pessoas, às vezes, elas vão se fechando dentro delas mesmas, né? E vão escolhendo um caminho solo, igual você estava no início, que você falou, né? Que as coisas não andavam. Então, eu acho assim, é bem interessante essa questão do cristianismo pra gente, para além de ter Bitcoin, ter Jesus como Salvador, como alguém que realmente serve como base, como exemplo, como inspiração, porque é algo atemporal, é algo que, não sei se você ouviu falar em Pascal, da aposta de Pascal, Não. que existe uma aposta, né? Vamos supor, se você aceita Jesus e você acredita em Jesus, você vai continuar sendo uma pessoa boa, uma pessoa com moral, com caráter ilibado e vai continuar vivendo uma vida honesta. Agora, se você simplesmente não aceita Jesus, não vai mudar, você vai continuar sendo uma pessoa boa, com um caráter bom, com conceito ilibado, mas a chance de você morrer e ir pro inferno existe. Não é isso? Então você não muda a sua moral, o seu conceito. Então a aposta de Pascal era essa. E C.S. Lewis, que é um escritor grande, fala sobre isso também, né? Que dentro do doutorado, do pós-doutorado dele, que ele dava aula e escreveu grandes livros, e ele falou assim, eu sou uma pessoa boa, eu vivo a vida bem, eu tenho as boas práticas, eu leio a Bíblia, eu congrego com os meus irmãos, e então não tem por que eu não participar desse grupo, né, do cristianismo. E aí ele aceita Jesus Cristo e transforma a vida dele e começa a dar vários exemplos da vida dele dentro do núcleo, porque ele também era ateu, entendeu? Antes ele era ateu. E ele percebe que dentro de tudo isso existe um criador, existe uma criação, existe um ser maior, e que dentro dessa aposta não vale a pena estar do lado de fora, digamos assim. Porque a gente tem uma mensagem para entregar, a gente quer entregar a mensagem, a gente acredita na mensagem que a gente carrega, a gente morreria por essa verdade, porque é uma verdade que não nos ensina a fazer o errado, não nos ensina a prejudicar o próximo. Porque o novo mandamento que Jesus vem trazer pra gente no Novo Testamento, cumprindo o velho, é amar o próximo como a ti mesmo. É Sim. você cuidar do próximo, é você cuidar daquela pessoa. E a partir do momento que você espalha seus adesivos, você está se preocupando com o próximo. Você está cuidando do próximo mesmo sem você querer, digamos assim. A sua vida tem sido uma bela mensagem, uma mensagem bonita. Mas também a Bíblia encerra a gente debaixo de todos
como um pecado, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque nós somos seres pecadores, nós não somos divinos. Sem A gente dúvida. tem falhas, Infelizmente. a gente tem erros, a gente tem ego, né? Você estuda filosofia, você sabe o id, o ego, Ego. essas questões todas que fazem a gente, às vezes, tomar a famosa decisão errada que você falou lá atrás. Sim, Então, quando a gente para fazer uma oração e entrega isso na mão de Deus e pede direção do Espírito Santo, a gente acaba se ouvindo daquilo que a gente está falando. Mas não é numa oração voltada pra gente, mas é voltada pra Deus, reconhecendo a glória dele e falando assim, pô, cara, pô, Deus, pô, eu errei, falhei e preciso andar à frente aí nisso daí. Se puder me dar uma moral, me dar uma força e tal. E você fala como A que tem luta que pela ser. carne todos os dias. Exatamente, e a gente vai andando e essa decisão ela vai moldando o nosso caráter, vai moldando nossa vida, vai moldando tudo. sim. E isso é bem interessante, porque como o Bitcoin, a salvação é individual e cada um tem que fazer a sua escolha. Não tem como. Jesus, a gente acha que ainda é a melhor escolha, né? A gente crê, né? A gente acredita, a gente chancela e assina que com Jesus a vida é bem melhor. Da mesma forma que você fala assim, eu vou espalhar uma mensagem. Eu queria que as pessoas do nosso lado, dos filhos da luz, como eles dizem, tivessem a mesma determinação para espalhar uma mensagem. Por isso que eu tô falando assim, de repente a gente consiga inspirar jovens a estar criando adesivos também com a mensagem. Você falou para mim no evento que tinha um adesivo que era o famoso conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Não é isso? E é uma mensagem bacana, mas existem uma série de outras mensagens mais bonitas do que essa. Porque a verdade, ela para muitos, ela pode ser relativizada. É. Né? Mas a Muitos morte. dizem que não existe a verdade, inclusive. Entendeu? Mas a morte todos vão conhecer. Ninguém vai passar dessa vida sem É. morrer. Não é isso? Então, dentro dessa questão, a preocupação é justamente essa: saber se eu vou passar pela morte e encontrar a vida eterna, ou se eu vou passar pela morte e encontrar o fogo eterno, ou o esquecimento. Porque dentro da história, a pior coisa para alguém é morrer esquecido. Porque eu acho que eu fui casado durante um bom tempo e quando eu fiz a reflexão dos meus maiores erros dentro do meu casamento foi a apatia. Ser uma pessoa apática. Você quer fazer isso? Tá bom. Tá bom. Uhum. Tudo tá bom. Tudo tá bom. E quando tudo tá bom, significa que nada tá bom. Sem dúvida. Né? Só significa que você perdeu aquela época, aquela razão de vida, aquele fogo que queima dentro de você, que te dá vontade de falar assim, caramba, eu vou viver isso daí e isso daí é a minha razão de vida, isso que me dá fôlego. E é esse fôlego que tá faltando, eu vejo. Que é, assim, as pessoas, todas aí, eu acredito que tem, né, as dificuldades do seu dia a dia. Todo mundo tá numa batalha, cada um sabe da sua individualidade. Mas a espiritualidade, a religião, né, Deus, ele prega que a gente dê o melhor de si dentro da condição que a gente tem hoje. E quando a gente reclama e cria esse condicionamento de reclamação, a gente está alimentando isso, sabe? A gente deixa de ter a fé dentro da gente, porque situações difíceis, elas acontecem para todos nós. Mas a gente tem que interpretar elas como uma aventura que a gente precisa resolver determinados problemas e, claro, com muita responsabilidade, sabendo que quando você tem atitudes que estão mais relacionadas ao egoísmo, naturalmente a vida vai ser mais dolorosa para você. É só parar para pensar, pessoal. Quando você analisar a sua vida e dentro das esferas até econômicas, o que for, o egoísmo ele tá sempre por trás de tudo. Porque a gente está pregando aqui, né? Amar o próximo como a si mesmo. Isso é uma atitude que é o oposto ao egoísmo. Mas quando a gente acaba tendo atitudes na nossa vida que estão mais relacionadas ao egoísmo, naturalmente a nossa vida não vai caminhar de uma forma coerente. E o que eu sinto hoje é que falta as pessoas terem essa ótica de que a gente tem que servir. E seria muito mais simples, por exemplo, se eu apenas aprendesse o Bitcoin e através desse conhecimento eu tivesse proporcionando para minha família uma condição financeira ideal, né? Mas qual que é a vantagem de só eu ter o privilégio
de conhecer algo tão grandioso, sendo que o meu irmão está passando dificuldade e assim, o Bitcoin tem dado certo para mim. Eu já vejo um potencial muito importante de valorização e até de transformação comportamental nossa, porque quando a gente entende o Bitcoin, a gente passa a ter reflexões a respeito daquilo que a gente quer comprar ou aquele dinheiro que a gente está comprando e gastando de uma forma desnecessária, e você passa a ter um comportamento um pouco mais controlado. E é esse tipo de comportamento que vai fazer com que a pessoa mude um pouco essa ótica do egoísmo, né? Uhum. Então, a pessoa que tem uma vida só buscando conforto e a segurança, que normalmente é o que a maioria está buscando, né? A pessoa quer viver mais confortavelmente e quer... Sem pensar no próximo. Sem pensar no próximo. E aí parece que a vida realmente ela não tem esse vigor. E a pessoa acaba tendo outros problemas. Agora, quando você realmente quer o bem do próximo, e a gente vê as pessoas que estão sempre na igreja e elas acabam tendo essa energia, muitas vezes, de estar trabalhando e, do outro lado, estar acordando cedo para fazer um trabalho voluntário na igreja. A energia não falta, né? Quando você realmente está querendo ajudar, ser colaborativo e tá com essa ótica de querer ajudar o próximo. E quando você está num estilo de vida que você só está buscando o melhor para si próprio, parece que a vida ela é vazia, né? A pessoa pode ter uma condição financeira legal, tudo, mas falta significado, algo, né? Falta significado. Falta significado, exatamente. Então a ideia do Bitcoin veio mais ou menos assim. Para que eu quero só para mim, sendo que outras pessoas podem ter a oportunidade de conhecer essa ideia. E quando isso começou a ocorrer, essa energia também ela, né, se colocou em mim. E hoje eu tenho essa energia de viver e você passa a enxergar né, os movimentos da vida de uma forma muito bela, porque você sabe que você está se dedicando para o próximo ter algum nível de melhora de vida. E é isso, são essas relações, né, de você querer o bem, naturalmente parece que as coisas mudam na sua vida. Bacana. E se os nossos jovens quiserem começar um negócio desse, de um movimento para levar o evangelho através do adesivo, qual seria o primeiro passo que ele deveria tomar? Eu acredito que ele deveria primeiro ir para a rua e analisar um pouco dos adesivos que já estão por aí, para ele ver como que as pessoas têm colocado os adesivos. E naturalmente eles já vão ter algumas ideias. Podem também analisar que tipo de mensagem quer passar. Essa ideia do propósito também é legal, porque se você está querendo expor algo para o público, qual que é a mensagem, né? Se for uma mensagem legal, você já vai ter colocado um propósito nisso, isso é bacana. E aí, naturalmente, desenhar também, do lado artístico, as pessoas acabam desenhando muito, isso também, né, acaba criando uma conexão pessoal com o desenho, que é algo legal. E depois procurar um lugar onde ela possa fazer a impressão do adesivo. E eu acho que esse seria o melhor caminho mesmo. Mas a minha dúvida que está desde o início é se o adesivo é uma assinatura fixa ou se ele muda, entendeu? Se você passa sempre a mesma mensagem ou se essa mensagem muda. Ah, isso varia. Varia tanto de artista, Não é tipo né? uma assinatura. Fala assim, ali, que nem eu te perguntei, você tem uma assinatura que é do Márcio, do Bitcoin Cabuloso, assinatura que vai saber que você passou por ali? Eu costumo manter a minha mensagem sempre a mesma. Então, a nossa mensagem é o salve sua família, estude Bitcoin. Uhum. Então, se as pessoas que estão ouvindo a gente aí a analisar, verem essa mensagem para algum lugar, você vai saber que é a nossa. Nosso adesivo é só Jesus. A gente tem o adesivo Você tem o adesivo só Jesus? Só Jesus. Olha aí que legal. Vários. E aí só bem isso. Comer. Porque a ideia é assim, vamos supor, eu vou sair espalhando esse adesivo só Jesus pela cidade, mas aí a referência, a pessoa digitar só Jesus para onde que ela vai? Entende? Uhum. Eu acho que eu tô pensando em colar um QR Code, alguma coisa para dar uma direção para a pessoa ouvir mais, ou não tem necessidade? Você só gera o gatilho mesmo. Funciona também colocar o arroba, mas depende de onde a pessoa vai colocar, às vezes não é tão legal. Isso pode, por uma questão da prefeitura, ter algum problema no futuro. Entendi. Eu acredito. Eu acho que essa correlação ela é pequena, da prefeitura realmente ir atrás da pessoa através das redes sociais, mas
se você acredita na mensagem e nessa ótica de que se alguém ler vai ter algum tipo de Bacana. assimilação, talvez só a mensagem Tô já criando funcione. tô criando uma ideia. Boa, É, Diagão. eu tô... Tá só matutando aí. Lógico, nada é por acaso, né? Assim, a gente quando tá no primeiro amor, que a gente se converte, logo que a gente se converte, a gente quer muito fazer alguma coisa pelo evangelho, fazer alguma coisa para que a mensagem de Cristo chegue mais longe. E às vezes a gente não é um bom orador, às Sim. vezes a gente não é um bom comunicador, mas eu acho que um adesivo todo mundo consegue colar, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Então eu acho É um que bom incentivo. não é? Eu acho que é um começo aí de se formar alguma coisa dentro da comunidade, que a gente se junte, se une e comece nesse sticker que você falou, né? Esse movimento, É a cultura do adesivo. essa cultura, porque eu não sou um bom artista, não sou um bom desenhista, mas eu acho que como a gente já tem a arte, já tem tudo, eu acho que começar tá bem mais fácil de você marcar o território e ir marcando aos poucos e desenhando essa identidade. Porque eu acho que falta essa identidade, sabe? Sim. Então, assim, desenhar essa identidade é uma coisa muito bacana. Pra gente se posicionar enquanto pessoa, enquanto marca, e não ser um agente secreto, né? Sabe assim, que a gente leva também uma mensagem, uma verdade, que muitas vezes as pessoas não conhecem. A Alane está em idade escolar ainda, ela tem até aqueles cadernos ainda, né? Que tem vários adesivos na segunda folha e tal. Que as pessoas gostam de colar e É, que tal. eu sempre falei que eu ia usar e nunca usei. Aí, tá vendo? Cara, adesivo tem isso, mano. Tem essa relação. Tem, Eu cara. gosto de fazer coleção, gente. É interessante. Então, a gente tem um adesivo, às vezes a gente não quer colar o adesivo porque É muito gostou. bonito. Exatamente. Tem, isso tá bem intrínseco na nossa cultura. Tem alguns adesivos que são raros, então as pessoas acabam guardando ou então colando em lugares ali como um caderno, que é para criar um registro disso. E por isso que é legal essa dinâmica, né? Cada um pode ali expor as suas ideias e aquilo se reverberar pelo mundo, mas também você ter, através da criatividade, a possibilidade de ir inovando e até mudando o adesivo também. Mas acaba trazendo uma forma de autoconhecimento. Porque se você está se propondo a colocar o adesivo em algum lugar, é porque alguma mensagem você quer passar. E aí, isso já mostra que você quer passar uma mensagem para o mundo, né? Uhum. Já é uma forma já de você querer entregar algo. Voltando para a ideia do egoísmo que a gente fala, né? Você está querendo entregar algo, então você está querendo que alguém veja. Então, por isso que é legal fazer uma mensagem interessante. E aí você já mostra, né, pessoalmente, que você está querendo mudar as coisas de alguma forma. Cara, eu tô muito contente com essa conversa que a gente teve aqui, Márcio, porque eu acho assim que expandiu muito os meus horizontes, a minha linha de pensamento, não sei da Alanis, mas mais para essa questão de levar a mensagem adiante, levar a mensagem mais longe, de uma forma que não exige uma boa oratória, de uma forma que não exige um bom discurso, nem desenvoltura, e nem outra coisa, mas que planta uma semente, né? A ideia do semeador, a parábola do semeador, Sem como dúvida você mesmo nenhuma. disse. Né? A gente vai jogando e espera que o Espírito Santo, no nosso caso, trabalhe, né? Porque quem convence as pessoas do pecado não somos nós, a gente só fala. Sim. Quem convence é o Espírito Santo que planta aquela pulga atrás da orelha da pessoa e fala, caramba, será que é? Será que não é? Será que é paranoia? E, Thiago, e até em relação aos jovens, né? Eu acredito muito que para a igreja de vocês, aqui no caso, vocês trazerem uma dinâmica como essa vai trazer muitas coisas boas, como, por exemplo, a autenticidade para cada jovem que está inserido aqui. Para cada um poder passar a sua mensagem. E aí, como eu tinha dito, na cidade, quando você começa a ver os adesivos dos seus amigos, você cria uma relação mais afetiva com a cidade. Então, imagina aqui dentro, né, cada jovem ter seu adesivo. Cada adesivo tem o seu propósito, a sua mensagem. E aí, cada colega vai querer ter um adesivo do outro que tem uma mensagem, e isso cria-se um ambiente de troca mesmo. E também um primeiro contato, que hoje a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de se comunicar com as pessoas. E o adesivo, quando a gente vê a cultura do adesivo em São Paulo, isso não acontece, porque você chega no adesivo e cada um tem o seu, né? Aí você entrega o seu, a pessoa entrega o dela. Ali você já criou uma conexão. Você já tem um assunto, porque você vê o adesivo, você já quer perguntar, pô, mas do que né, se refere esse adesivo? Por que você desenhou isso? Você já puxou um assunto, já quebrou uma barreira, né?
E aqui entre os jovens, você imagina a dinâmica, né? Ia ser algo que ia criar, assim, uma forma na brincadeira, mas uma forma com propósito, sem perder, né, uma ideia, e que depois você teria alguns adesivos que você queria colecionar, alguma pessoa que às vezes não participa mais por algum motivo, mas o adesivo dela se manteve. Isso cria-se uma história mesmo e faz a dinâmica de depois você repassar essa mensagem para frente, ela ocorrer, né? Então, é uma forma divertida e se você aplicar corretamente, você aplica de uma forma como você se diverte, mas passa uma mensagem de propósito, né? Com propósito, no caso. Bacana. Quem mandou um abraço pra você foi o Fábio Silva, lá da SatisConf. Fábio Silva? Lá Caraca. do Bitcoin Vitória, né? Do Clube Bitcoin Vitória. Sim, salve, salve. Fala, Fabião. Você teve com ele, não teve? Estive lá no Paraguai, conheci ele, Pô. a esposa dele. Pô, maneiro demais. Brigadão, Rapaz, Fábio. essa galera é gente boa demais, né, rapaz? A gente vai vendo a bolha, mas a gente vai estourando a bolha aos poucos, e daí a pouco você vai conhecendo mais gente e vai vendo que também é uma grande família, que pô, todo mundo vai estar ali no mesmo propósito de trocar aquela ideia. Cara, nem bacana. fala isso, Thiagão. É demais, assim. Você vê o tanto de relação que você tem com as pessoas e que você constrói através da internet, muitas vezes. Com o Fábio foi assim. Eu conheci ele através de umas trocas de mensagens, porque ele começou acompanhando o nosso canal e a gente tinha algumas ideias que se conectavam, assim. Ele sempre gostou muito de rap, e rap tem sempre essa proposta musical, mas com uma certa crítica, muitas vezes, ao sistema. Então a gente trocava um pouco de figurinha a respeito de quando que os rappers vão entender o Bitcoin para conseguir, através da arte deles, também passar a mensagem, né? Mas E já aí Dar tem, visibilidade. mas já tem boas músicas aí do Bitcoin. tem algumas já as galera boa, surgindo. tem. Exatamente. E a gente acredita que vai expandir cada vez mais, porque o Bitcoin, ele acaba sendo inevitável, né? Ele tá aí num espiral de crescimento e das pessoas conhecerem também. Então, o que a gente tá fazendo é dar uma forcinha a mais, né? Mas eu acabei conhecendo o Fábio nessa conversa, depois eu conheci ele pessoalmente, e aí a gente cria uma conexão, assim, que é muito legal, e pessoas que têm os mesmos propósitos, né? Bacana. Dá uma dica então pro nosso público aí, como que vai ser. Eu gostei dessa dica de quebrar o gelo com adesivo. Legal, né? Gostei dessa dica de sair, de ter a identidade visual. Gostei bacana disso. E da perseverança também do sujeito que vai tendo um propósito, ele vai acordando cedo e vai levar a mensagem adiante. Deixa um recado aí pro nosso pessoal aí, Márcio. Como que faz, como é que te encontra, como é que pega umas dicas contigo. Eu acho que para as pessoas aí que estão ouvindo a gente, a ideia da nossa página surgiu realmente de passar o melhor que a gente tem. E eu, quando conheci o Bitcoin, eu entendi que o melhor que eu posso oferecer para as pessoas é o meu aprendizado, o meu conhecimento. E eu falei, eu tenho que fazer com que as pessoas tenham acesso a isso. E aí tem dado muito certo. E eu acredito que cada um aí tem a sua própria mensagem, até um pouco do que a gente estava falando sobre a história do maratona, né? Uhum. A maratona surgiu, né, de uma guerra que estava acontecendo entre os romanos, se eu não me engano. E aí teve uma pessoa que, enfim, acabou correndo o trajeto todo da maratona. Assim que ele chegou, ele passou a mensagem de que eles venceram. E depois ele morreu em seguida. E cada um tem uma mensagem, né? Cada um nessa vida tem um conhecimento que precisa ser colocado dentro dessa dinâmica nossa de convívio. E eu acredito que cada um tem que seguir nessa ideia mesmo de entregar o melhor para as pessoas, né? Bacana, é isso aí. Nós cristãos temos a obrigação de aprender essa forma de comunicação, seja ela através de adesivo, de oratória, de mensagens. Alanis, deixa a sua mensagem aí pros nossos queridos ouvintes. A gente falou de tanta coisa que eu sinceramente não consigo focar em uma agora. Mas eu achei muito interessante essa ideia do adesivo. Eu confesso que eu me perdi um pouco na parte dos adesivos ao longo da minha vida. Uhum. Que eu gostava de quando eu era criança, né? Quando eu era criança era aquela coisa de... eu quero adesivo. Aí eu brigava com a minha irmã, porque eu tenho 3 irmãs. Aí eu brigava com a minha irmã mais nova, que eu queria o adesivo dela. E aí a gente ficava brigando por adesivo, então era algo bem bobinho mesmo. Mas eu tava lembrando aqui, rapidamente, que no meu computador
meu notebook, eu deixo... São poucos, porque eu não gosto de uma coisa muito, né? Muito extravagante. Aí, no meu computador, tem uns adesivos que eu fui pegando ao longo da minha vida, que eu fui colecionando. E eu coloquei ali pra meio que trazer uma personalidade ao meu computador. Entende? Aí lá tem um adesivo de Roma, da Itália, que são lugares que eu gostaria muito de conhecer. Sim. E eu achei muito interessante que você falou sobre essa coisa de autenticidade. Uhum. E eu lembrei no meu computador, que parece algo muito bobo, mas a gente vai percebendo que são pequenas coisas que constroem a nossa personalidade, a nossa identidade. Exatamente. E o Senhor mesmo, Deus, né, fala sobre a questão... Ele chama nós a conhecermos a nossa identidade nele. Mas isso não quer dizer que vai ser só, eu sou filha de Deus e ponto final. Não. O Senhor também se importa com o que a gente gosta. O Senhor também se importa com as nossas características, com a nossa personalidade. E Ele quer que você conheça isso. Sem dúvida. Ele quer que você se conheça. E é isso que talvez essa seja a mensagem final, né? Se conheça. Crie adesivos. Colhe adesivos na rua. Traga adesivos para as pessoas. Faça adesivos para as pessoas. Que pode parecer algo muito bobo, mas é algo muito interessante. E eu gostei muito da mensagem que o Bitcoin... Esqueci o nome do... Salve sua família. Salve sua família. Estude Muito Bitcoin. interessante. Muito interessante mesmo. Amém. Bacana, Alanis. Bacana. E acredito muito que a ideia do Salve Sua Família vem com essa proposta mesmo de fazer com que as pessoas tenham acesso a algo que a gente acredita muito, né? Uhum. Então, é uma honra estar aqui com vocês e A honra é podendo toda compartilhar nossa. um pouco dessa ideia. É isso aí, meu povo. Você que nos acompanhou através do Facebook, do Instagram, do nosso aplicativo webradioramar.com ou através do nosso site www.webradioramar.com ou .com.br. Ficamos por aqui, né? Gostaríamos de continuar, mas infelizmente o tempo não está ao nosso favor. Então fiquem vocês com a paz do Senhor e com a nossa próxima programação. Até logo.